aqui no Brasil, outra vez, I advise you, or if you can help me, então eu aconselho você, ou até mesmo se você puder me ajudar, diz o irmão Henry, if you can ask them why they call themselves Congregação Israelita. você pode perguntar para eles por que eles se denominam Congregação Israelita. Por quê? Porque eu estou pensando que eles são brasileiros, não israelitas. Porque os israelitas são filhos de Jacó. São israelitas. Mas o que agora alega que eles são israelitas, congregação israelitas, talvez nenhum deles é israelita. Talvez são brasileiros. Mas, para você entender, irmão, eu também tenho Bíblia hebraica. 3 até 4 tipos de Bíblia hebraica. Mas I am not preaching the Hebrew Eu não estou Bible. pregando a Bíblia em hebraico. Sim. Because your national language in Brazil is Porque seu idioma, o nosso idioma nacional aqui é português. I am using the Portuguese Por Bible. isso usa a Bíblia em português. All the available Portuguese Bible. Todas as traduções disponíveis em português. Sim. Is it against God's will to translate the Bible from Hebrew to other languages? Será que é contra a vontade de Deus traduzir a Bíblia do hebraico para outros idiomas? Vamos a ler Apocalipse 9:11. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. Sim. O anjo de abismo tem nome em hebraico Abaddon, mas porque a Bíblia é traduzida em grego, você é necessário saber, irmão, que o livro de Apocalipse é direcionado por Deus por 7 igrejas na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadélfia, Laodiceia. São lugares que usam o grego como língua nacional. Porque estes lugares são ocupados de reinado romano. Por isso, when the book of Revelation, Por isso, quando o livro de Apocalipse foi escrito, it must be translated into deveria ser traduzido para grego. para grego. Mesmo o nome do anjo é traduzido em grego. Porque se você pregar aos gregos com Bíblia hebraico, nobody will understand. Ninguém vai entender nada. Sim. Se você for pregar assim. O apóstolo Paulo, quando ele está pregando na Grécia, ele usando língua grego. Vamos a ler 17:22 de Atos. Então Paulo, estando de pé no meio de Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Ele disse, porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em Atenas, onde estava escrito ao Deus desconhecido. Do you know how is that written? Você sabe como se escreve isso? Because it was in Athens, it was written in Greek. Por ser em Atenas, com certeza estava escrito em grego. And he is speaking to the Athenians. E ele estava falando com os atenienses. Oh, how will he speak? Will he speak in Hebrew? Como ele iria falar com eles? Ia falar em hebraico?
See? Não. Obviamente não. And what did he say to the Athenians? E o que ele disse aos atenienses? Sim. Vamos voltar 22. Então Paulo, estando de pé no meio do Areópago, disse, varões atenienses, ele está falando aos atenienses, gregos, sim? Em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Porque, passando eu e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais sem o conhecer, é o que vos anunciou. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura tateando, ou pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou pedra, esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. All these things he said in Greek. Todas essas coisas ele falou em grego. Even the name of God was in Greek. Até mesmo o nome de Deus estava em grego. Theos. He did not mention Elohim, Ele não mencionou Elohim or Adonai, or other names that is being ou used qualquer in outro Hebrew. nome que é utilizado em hebraico. He used in the original scriptures Ele the usou nas word escrituras em in original Greek Theos. palavra grega theos. Because it is God's permission that his words be E por quê? Porque translated. é a permissão de Deus que suas palavras sejam traduzidas. Por isso, no primeiro igreja, é mandamento que se uma pessoa está falando em outra língua que não é entendido na congregação, o mandamento é o que ele falou deve ser traduzido pelo interpretar. Vamos a ler 14, 27, 1 Coríntios. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e cada um por sua vez, e haja um que interprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E necessita, Intérprete. even names can be interpreted. Então, até mesmo nomes podem ser interpretados. Sim, como o Cristo. No hebraico, o Cristo é Messiah. In English, anointed, Em inglês, ungido. ungido. Mas em grego é Christos, anointed, ou ungido. No português, é ungido. Nothing is wrong about that. Então, não há nada de errado quanto a isso, irmão. This congregation that alleged they are Israelitas, Essa congregação, que alegam ser congregação israelita, mentirosos. Por quê? They say that you have to use
Now, not Cristo, mas Que você tem que usar o nome Messiah, Yeshua. Yahshua, etc. That is a lie. Mas isso são mentiras. That is against God's will. Isso é contra a vontade de Deus. Because God's will allows Porque a vontade de Deus permite a tradução e interpretação Sim. para outros idiomas. And their keeping of the Sabbath E eles guardarem o sábado is proof é prova that they are wrong. de que estão errados, They are not Christians. que não são cristãos. Why? Por quê? Christ did not observe the Sabbath. Cristo não observou o sábado, Because Christ taught us other laws than the law of Moses. porque Cristo nos ensinou outras leis diferentes das de Moisés. Vamos a ler 13:39 Atos. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Sim? Não podiam ser justificados pela lei de Moisés no tempo dos apóstolos de nosso Senhor Jesus. Porque tem mudança na lei. 7:12. Hebreus 7:12. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Sim? From the law of Moses Da lei de Moisés to the law of Christ. para a lei de Cristo. Sim. That's why there is no Sabbath now. Sabbath, isso que não existe- physical Sabbath of the flesh, no. Sabá agora, sábado para a carne agora, não. Those ordenanças na carne Todas aquelas ordenanças da carne during the time of durante o Moses tempo de Moisés was changed. foram mudados. 9:10 de Hebreus. Sendo somente no tocante a comidas e bebidas e várias abluções, umas ordenanças da carne, impostas até um tempo de reforma. Até tempo de reforma. O tempo de reforma é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo no tempo dos apóstolos. That's why I always preach this, irmão. For 5 years now, I'm preaching this in Brazil. Maybe you have not heard yet. Isso é uma coisa que eu tenho pregado já aos 5 anos que eu estou aqui. Eu tenho mostrado e provado e pregado isso. Talvez você não tenha ouvido, somente não tenha ouvido antes. Sim. Não tenha tido a oportunidade de ouvir. Mas essa a explicação, essa é o que o irmão ele tem a dizer a respeito. Do you have more doubts? Ficou esclarecido ou você ainda tem alguma dúvida, irmão? E também, depois que infiltrar na congregação israelita, é batizado e mudará o nome para hebraico. Porque, por exemplo, se eu sou Aristides, se eu me batizar, meu nome é mudado para hebraico. Isso aí também é certo ou não? É totalmente errado. Totalmente ignorante na Bíblia. Por quê? E sim, Lucas é grego, mas o nome de Lucas não é mudado. Até agora, o nome dele é Lucas. Lucas não é hebreu, mas grego, nome grego. Como Teófilo também, a quem Lucas escreveu o livro de Atos e o livro de Lucas. He is writing to Ele estava Teófilo. escrevendo para Teófilo, Nome grego, não hebraico. But he did not change. mas não mudaram o nome. Vamos ler Lucas 1:1. Visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Também a mim, depois de haver investido tudo cuidadosamente desde o começo, pareceu-me bem, ó excelentíssimo Teófilo, escrever-te uma narração em ordem. Sim. O excelentíssimo Teófilo. Teófilo é a Greek name. É um nome grego. Irmão, quando eles leram a Bíblia, do they read Genesis? Quando eles leem a Bíblia, por acaso eles leem Gênesis? Sim, né? Vocês são supostamente Sim. israelitas. Você sabe, irmão, o nome Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Deuteronômio, Números, são nomes gregos?
Se eles estão falando sobre Gênesis, they are ignorant of what they are doing. Então, estão ignorantes do que estão fazendo. Sim. Por quê? Gênesis é um nome grego, não hebraico. Grego. That is what you have to know. É isso que você precisa perceber. Muito obrigado, irmão Aristides da Silva, em São Paulo.